Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga, sou mestre em educação e hoje eu convidei, uma pessoa super importante, especial, para estar aqui com a gente, a Ana Luísa, que é psiquiatra, e trabalha, com o público também de altas habilidades de superdotação justamente, para a gente trocar aí uma ideia, e para a gente conversar um pouquinho mais sobre o olhar da psiquiatria, né? Já trouxe aqui várias pessoas da área da medicina, né? Neurologistas, da área também, né, de saúde ali dentro da própria psicologia. E hoje, né, a gente está aqui dentro dessa outra área, né, para a gente compreender também aí o superdotado com seus comportamentos, né? E como esses comportamentos basicamente aparecem no dia a dia, né? Eu sempre falo aqui para todo mundo que nós temos, né, o superdotado do livro, que é aquele que vai preencher todas as características, né? E principalmente vai ter um potencial intelectual muito acima da média. E a gente tem o superdotado real, que é aquele que chega nos nossos consultórios, né, com muito sofrimento, com vários sintomas de ansiedade, de depressão, e é por isso, né, que eu convidei a Ana. Então, muito obrigada, Ana, por ter aceitado esse convite, né, de estar aqui com a gente. Eu acho que vai ser muito produtiva, né, a nossa conversa. Basicamente, né, eu acho que esse assunto é um assunto muito importante, né, no mundo de hoje, no mundo cada vez mais ansioso, né, e com sintomas também ali, né, característicos da depressão, nos jovens, né, nos adultos, nas crianças, em todas as faixas etárias, né, Ana? Então, seja bem-vinda. Queria que você também se apresentasse, né, para todo mundo que está aqui, para conhecer um pouquinho mais de você. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Luísa, sou médica psiquiatra. Quero te agradecer também, Poli, pela oportunidade de me chamar aqui no nosso podcast. É, Então, eu trabalho, né, com pessoas acima dos 16 anos de idade, né, e aí sem limite de idade. Tenho a minha formação, né, em medicina e psiquiatria pela UFPR, né, pelo HC. E tenho também especialização na parte de terapia cognitivo-comportamental, em terapia de esquemas, e agora também fazendo uma pós-graduação em psicofarmacologia avançada pelo BIP. É, e concordo com você, é muito importante mesmo a gente avaliar, né, esses sintomas depressivos, sintomas ansiosos, que, assim, a gente sabe que já tem uma prevalência aumentada, né, na população geral, e com certeza, pela própria questão, né, da superdotação, isso vai também levar a um aumento da prevalência desses transtornos, né, nessa população em específico. Uhum, sim. E eu sempre digo, né, Ana, que não é uma condição direta, né? Ah, eu sou superdotado, eu vou ser ansioso. Eu sou superdotado e eu vou ter depressão, então, né? Sempre os pais, né, as famílias ou até os próprios pacientes adultos me perguntam sobre isso. Eu sempre digo que existem várias, né, ali, variáveis que podem interferir, né, e podem ser até fatores estressores que podem gerar esses sofrimentos, né? Então eu vejo que quando a gente fala, né, da ansiedade na superdotação, eu vejo que geralmente, né, uma ansiedade mais voltada para performance, para o rendimento, para a produtividade, né? Eu quero produzir mais em menos tempo. Uma pessoa altamente perfeccionista, né, que, por exemplo, ao invés de gastar lá 1 hora para fazer aquele trabalho, ela gasta 3, 4 horas, porque ela faz vários trabalhos de várias formas diferentes, né? Ou ela fica horas e horas e horas procurando ali os seus próprios erros. Então, o que que a gente, né? E aí pode ser que ela, além da ansiedade, ela também se esgote, né? E ela entra ali num quadro de esgotamento. Mas eu Uhum. vejo que é muito diferente, né, do que outros casos que, por exemplo, pode ser, né, uma ansiedade ali de preocupação. Claro que às vezes o superdotado também vai ter, né, uma ansiedade generalizada, né, uma preocupação ali exacerbada, sei lá, com o futuro, com alguma coisa de ruim que possa acontecer, com alguma catástrofe, ou, né, uma questão mais assim de ansiedade social, né, dentro do contexto ali da interação social, até pelas próprias características, né, de dificuldade de ter interesses comuns, né, de ter trocas, né, assuntos que, sei lá, que aquele grupo
compartilhe desses assuntos. Então, acho que muitas características do superdotado podem levar, né, a ele sentir, né, na pele dele uma ansiedade de uma forma exacerbada, né, Ana? Como que aparece, né, dentro também, né, aqui eu trago o meu olhar tanto, né, de avaliação quanto ali da intervenção também com esses adultos, mas no olhar, né, da psiquiatria, como que aparece, né, esses comportamentos de ansiedade também para vocês? É isso mesmo que você comentou, Poli, muito comum, né, que o paciente superdotado, como você falou, né, não é porque ele tem superdotação que ele vai necessariamente desenvolver um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, né, e eu acredito que isso também passa muito pela questão do autoconhecimento, né, de eu entender quem eu sou, como eu funciono, para eu poder ter estratégias para lidar com isso. De qualquer maneira, é muito comum mesmo essa questão do perfeccionismo, né? Então, eles chegam e eles realmente contam isso pra gente, né? Às vezes até, por exemplo, pacientes que chegam e ainda não têm o diagnóstico, né, de altas habilidades, de superdotação, mas aí começam a conversar com você e já vem aquela pulguinha atrás da orelha, né? Então começa a contar, assim, por exemplo, e pessoas que chegam às vezes contando, olha, mas eu não acho, isso não faz muito sentido para mim, porque eu já reprovei, ou porque eu não era o melhor aluno da turma, né? Mas sempre tem, assim, sabe, uma área em que tem uma excelência ali, né? Algumas coisas que às vezes a pessoa até nem percebe que vão caracterizar isso, né? E muitas vezes o que vai chegar não é isso, né? O que chega no primeiro momento para o psiquiatra é justamente a queixa de ansiedade, a queixa de depressão, ou também, que é bastante comum também, né? A questão, por exemplo, do TDAH. Então, o paciente chega com um diagnóstico ou que realmente existe, que é comórbido, né? Temos as duas coisas, ou às vezes até um diagnóstico que foi até equivocado, né? Justamente por essas características que coexistem, né, nos dois transtornos. E aí, pensando, então, em termos de ansiedade, como você estava comentando, realmente a gente vê um perfeccionismo e uma ansiedade de desempenho mesmo, né, para que a pessoa consiga produzir, fazer, e aí, geralmente, né, por exemplo, uma dificuldade para dormir, porque a pessoa está o tempo inteiro com a mente muito acelerada, ela está sempre pensando nos projetos, no que ela vai fazer, né, e em termos depressivos, uma coisa também que a gente vê bastante é a desmotivação, né? A falta de motivação com aquela situação, naquele contexto, naquele trabalho. Então, o superdotado, geralmente, né, ele busca desafios, ele quer, né, sentir essas coisas. E aí, muitas vezes, a pessoa está completamente desestimulada no ambiente em que ela está, né? Uhum. E quando você fala, Ana, eu acho, né, que tem uma palavrinha, né, que é a vulnerabilidade, né? Eu acho que o superdotado, ele acaba ficando mais vulnerável a algumas experiências de vida, né, que podem levar também ele a esse quadro mais de, tanto de exaustão, como a gente falou, né? Se eu fico lá horas e horas, se eu gasto muito mais do que todas as pessoas, né, ali do meu trabalho, para fazer aquela atividade, porque né? Eu tenho ali um perfeccionismo muito exacerbado, né? Isso está contando horas, né, que eu estou trabalhando, né? E isso está me cansando. Assim como na depressão, né? Eu vejo também que pode ser, por exemplo, porque sofreu bullying na escola ao longo da vida, né? Porque não foi aceito, não foi compreendido pela família, né? Pelas questões até emocionais, né? Aí, Uhum, ou interesses, ou, né, pelo perfil criativo que tinha, e a escola, né, não uhum, conseguia trabalhar com esse perfil criativo ou pensamento original ali que essa criança uhum, tinha ao longo da vida, né, acadêmica, ela foi suprimindo as suas próprias necessidades, e eu vejo que geralmente, né, até eu vejo assim que pessoas com talvez um temperamento mais passivo, um uhum, comportamento mais passivo, tendem a ser mais depressivas, né, ali do que de fato aquelas que são mais explosivas, que se posicionam, né, que tem ali uma irritabilidade mais acentuada, né? uhum, Até, por exemplo, é mais comum a gente identificar nas crianças, né, quem são as crianças que vêm para avaliação?
as Uhum. crianças que estão incomodando na sala de aula, né? Sim, com Aquelas que certeza. estão brigando, aquelas que estão tendo conflito, aquelas que estão, né, irritando o professor, que estão irritando as outras crianças. Então, é muito mais comum a gente receber essas avaliações do que, de fato, aquelas que estão boazinhas, né? Tão Uhum. passivas, tão quietinhas, sentadinhas lá na sua carteirinha. E é basicamente esse o público, né, que eu mais recebo hoje, que é esse público que passou despercebido, né? Não sei se é algo que também chega, né, à sua clínica, Ana. Basicamente, esse diagnóstico tardio, né, da superdotação, dessa compreensão do próprio funcionamento, porque, né, teve várias características ali que aquela criança, né, e aquele adolescente e aquele jovem tentou se adaptar, tentou se adequar a esse sistema de funcionamento, seja da escola, da faculdade, da família, e Uhum. foi também adoecendo, né? Foi tendo ali sintomas ainda mais exacerbados de ansiedade, né? Ou do humor deprimido. Você concorda, né, Ana, que isso também é um fenômeno que talvez está acontecendo, né, mais aí nesse momento atual? Com certeza, com certeza. Realmente, né, até por não trabalhar na minha prática, né, com crianças, eu geralmente pego realmente esse diagnóstico tardio, né, e aí realmente, assim, a dificuldade, às vezes, né, de você lidar com os pares, né, de você se sentir, não se sentir, na verdade, pertencente, né, assim, sabe, nos ambientes, nos grupos sociais, né, isso tudo aparece muito e realmente o que chega para a gente, né, vai ser realmente a pessoa que não está, que está incomodando, né? Assim, pensando nessa questão de superdotação, eventualmente, por exemplo, com TDAH também isso acontece muito, né? Então, por exemplo, as meninas, né, que são também tem essa prevalência de TDAH nas crianças, geralmente são mais quietinhas, tem mais o subtipo desatento, então passa despercebido. Agora, o menino que não para quieto, que levanta, tudo, é aquele que vai chamar atenção, que a escola vai reclamar, vai chamar os pais, e aí a gente vai ter esse diagnóstico, né? E aí, na vida adulta, realmente a gente já chega com os impactos que isso pode ter causado, né? Então, muito também de como a família lidou, de como foi a criação, como que foi, né, toda essa questão familiar com o irmão, se tinha ou não tinha comparação, o que os pais entendiam ou não, né? E quantos pacientes que eu já vi assim na minha prática, né, com um diagnóstico já de superdotação, e me falando, poxa, mas eu sempre acreditei que eu era burro, falando assim com essas palavras, né? E muito provavelmente coisas que escutaram na infância, que escutaram lá atrás, né? Uhum, sim. E eu fiquei pensando, Ana, que geralmente, né, a ansiedade. Fiquei pensando lá atrás, né? O quanto a ansiedade, né, no nosso processo evolutivo, quanto seres humanos, né, o quanto ela foi importante para que a gente evoluísse, né, para que a gente construísse, né, quanto ciência, quanto tecnologia, quanto civilização, né, todas as coisas que a gente tem hoje, né, que faz com que a gente se antecipe, por exemplo, hoje, né, aqui nesse encontro que a gente está. Eu e você tivemos ansiedade, por isso a gente se preparou, a gente vestiu uma roupinha adequada, né? A gente Uhum. passou lá uma maquiagem, né? A gente se ajeitou, penteou o cabelo. Por quê? Né? Porque tenho ansiedade, né? Ali, tanto desse momento quanto das pessoas que vão nos assistir, né? E isso é saudável, né? Isso é importante que se tenha e a gente colhe benefícios disso, né? Do que de fato, sei lá, eu chegar aqui com uma roupa de academia, que é, né, toda despenteada, que não está sendo adequado para esse contexto, né? Então, Uhum. eu vejo que muitas vezes, né, a ansiedade ali na superdotação, ela surge, né, até assim de uma forma mais exacerbada, com esse intuito também, né, de que esse indivíduo se aprimore, que ele conheça mais, que ele aprenda mais sobre aquilo, que ele crie algo novo, né, que ele faça algo que, sei lá, talvez nunca ninguém pensou naquela ideia antes e que ele construa aquela ideia. Só que Uhum. daí é justamente o que você falou, né? Chega um momento que vira essa chavinha, que esse indivíduo não dorme mais, que ele esquece de comer, né? Porque ele ficou ali horas e horas e horas fazendo aquele projeto, ele esquece de ir no banheiro, né? Ele Uhum. esquece que ele, sei lá, tinha um evento social com os amigos, ou que era sexta-feira, né? E já teria que parar de trabalhar porque já é sexta-feira, né? Então eu vejo que chega um ponto
que se torna patológico, né, Ana? E que ponto que é esse, né? Eu sinto que, assim, é um ponto, é um limite muito difícil, às vezes, na superdotação, né? Porque, ao Uhum, mesmo tempo que essa ansiedade é como se fosse uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que ela, né, ela, né, ataca o próprio indivíduo que está ali, né? Ao mesmo tempo que uhum, ela proporciona que ele pense e crie algo tão novo e tão inédito, faz com que ele sofra tamanha ansiedade e não consiga dormir de noite, né? Ou que ele, sei lá, tenha uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, uhum, né? Eu já vi assim, durante a minha prática clínica, né? Todos os tipos de ansiedade, né? O social, ao próprio ataque de pânico, né, na escola, há medos, né? Na infância é muito comum, há medos muito exacerbados de situações, né? Então, eu atendi uma criança que, por exemplo, teve uma situação que ela foi viajar e aí ela viu que aconteceu uma catástrofe, né? Ela estava lá num lugar em Foz do Iguaçu, uhum, que, né, tinha várias, encheu de água e começou a alagar, e aí ela tinha um medo muito grande que aquilo acontecesse constantemente, né? Então eu vejo que nos pequenininhos, esses medos da chuva, medo de dormir sozinho, né, é muito presente já desde pequenininho. E uhum, aí, na adolescência, vai aparecendo o medo de ir para a faculdade, medo que eu não passe no vestibular, medo que eu não tenha amigos, medo que eu seja excluído, né? E na vida adulta vai surgindo outros medos, né? E eu vejo que o medo de não ser suficientemente bom, medo de não ter uma autonomia, uma independência, né? uhum. Isso acaba gerando muito sofrimento. E qual que é o limite, né? Até que ponto isso é saudável, até e que ponto que isso se torna patológico ali para aquele superdotado? Essa é uma ótima pergunta, Polly. Porque realmente, né, quando a gente. Você tá, você tá ouvindo? Aham, tô vendo. Então, porque na ansiedade, né, ela com certeza é, né, adaptativa, né, traz, como você colocou, muitos benefícios, né, foi justamente se a gente tem a ansiedade hoje, é porque, né, aqueles lá de trás que eram mais ansiosos foram os que conseguiram sobreviver, né, se reproduzir para a gente estar aqui hoje, né, então ela tem sim todo esse papel adaptativo. Porém, né? Hoje em dia, a gente não vive a mesma condição que a gente tinha lá atrás, mas a gente acaba ficando ansioso, né, com estímulos que não são mais, né, o perigo que antigamente, né, isso trazia. Então, se você, né, tinha lá encontrado um leão, um bicho que poderia te matar, né, fazer alguma coisa assim, era muito adaptativo que você ficasse ansioso, tivesse uma descarga de noradrenalina que ia te colocar em luta ou fuga, né? E aí você, então, ter justamente os sintomas que são decorrentes dessa descarga de noradrenalina, né? Que é, vou colocar sangue, né, para as tuas pernas, para você poder correr, né? Você vai respirar mais rápido, o teu coração vai bombear mais rápido também, mais sangue para oxigenar os tecidos, para você poder fugir desse bicho. Só que hoje você tem isso, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma apresentação, eu tenho uma prova, então isso não vai te trazer o perigo que aquele leão poderia te trazer, mas a gente vai tendo isso. Então, essa questão assim de identificar, né, o quando que é patológico é uma questão que realmente é muito importante, né? E quando que é patológico? A gente tem sempre a linha do prejuízo. Isso que eu gosto muito de explicar no meu consultório, né? É, Ansioso, todo mundo fica, né? A ansiedade, ela é uma emoção humana e fica ansioso quem está fazendo tratamento para ansiedade também, né? Porque os estímulos que deixam a gente ansioso vão continuar existindo. Mas uma coisa é eu ter a ansiedade, né? Então, por exemplo, ok, eu me senti um pouco mais ansiosa, mas eu consigo lidar com aquilo, eu consigo enfrentar aquilo e sem ter um prejuízo muito grande, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter já um transtorno de ansiedade, uma pessoa que consegue fazer aquelas atividades que geram medo, mas às custas de um sofrimento muito grande, né? Então, quando que você atravessa essa linha? É a linha do prejuízo. Então,
Por exemplo, se você acaba se esquivando muito, né? Então eu deixo de fazer, eu evito. Eu não vou para aquilo que eu fui convidado porque eu vou ficar muito mal, né? Ou eu perco oportunidades de trabalho, entendeu? Porque eu não consigo falar com o meu chefe, eu não quero apresentar, então seria uma apresentação importante, ou, né, essa questão que é muito presente de hierarquia, eu não me sinto bem falando com os superiores, e aí eu começo a ter prejuízo, né? Aí a gente está falando muito provavelmente de um transtorno. Quando a gente não tem prejuízo, a gente não tem um transtorno. Uhum. E também acho que, né, muitas vezes esse limiar também é o próprio organismo, né? O corpo dando ali sinais, né? E eu vejo que a fisiologia ela é muito importante nesse sentido, né? Porque geralmente na ansiedade a gente vai ter, né, todos esses sinais, além da parte comportamental, de esquiva, de evitação, né, desse sofrimento. Eu acho também que vai aparecer de uma forma muito exacerbada a palpitação, a sudorese, né, ataque cardíaco, sei lá, né, o desmaio, né, para alguns, a Uhum, tontura. Então, são muitos os sintomas que vão aparecer, né, ali de acordo com essa resposta do próprio organismo, né, a uma uhum, descarga muito exacerbada mesmo, né, em relação ali àquele comportamento, seja ansioso, né, e não é uma esquiva, não é que eu vou me esquivar e vou ficar tranquilão na minha casa, uhum, né? Não, eu vou ficar sofrendo, uhum, e tendo ali talvez, né, uma resposta muito grande de ansiedade, e isso é muito desconfortável de sentir, né, Ana? Eu com acho que isso certeza. também é super importante, sabe? E pensando assim na questão da ansiedade, Ana, quais que são, né, os transtornos que existem de ansiedade? Então, a gente pensando na ansiedade, a gente tem alguns transtornos que são realmente mais comuns, né? Então, a Uhum. gente tem o transtorno de pânico, a gente tem o transtorno de ansiedade social, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada e as fobias são os principais, né? O transtorno de pânico, então, ele é caracterizado quando a pessoa tem crises de pânico repetidas, né? E que vem, então, com medo de ter novas crises, e que aí, né, podem gerar realmente uma série de prejuízos, de irritação, como a gente estava falando, né? E aí, a crise de pânico, ela é uma crise que ela começa de forma súbita, né? E a pessoa sente realmente, como você estava colocando, né? Ataque cardíaco, coração batendo mais rápido, uma dificuldade para respirar, ela pode ter tremores, suor nas mãos, sensação de tontura, né? E vem muitas vezes com a sensação de que você vai perder o controle, de que você está infartando, de que você pode morrer, né? São crises que são bastante intensas e que vão embora, elas vão passando, né, sozinhas. Você ter uma crise de pânico não significa que você tenha transtorno de pânico, né? Isso é importante colocar. Então, as crises de pânico, elas podem acontecer, por exemplo, uma pessoa que eventualmente até nem tenha um transtorno de ansiedade, ela pode estar presente em outros transtornos de ansiedade, então, no transtorno de ansiedade social, no de ansiedade generalizada, né? E no transtorno de pânico, obviamente, né? Que aí é a característica, é você ter essas crises de forma repetida, né? E gerando esse medo, é o medo de sentir medo, né? O medo de ter novas crises. Você quer que eu explique um pouquinho também dos outros transtornos? Uhum. Acho que seria bacana, sim, Ana. Generalizado. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, ele é caracterizado por uma preocupação excessiva. Então, a pessoa, ela vai ficar preocupada em excesso acerca de situações cotidianas, né? E também questões futuras, que talvez às vezes nem venham a acontecer. Então, a pessoa que ela está sempre antecipando cenários, geralmente catastrofizando, pensando nos piores cenários possíveis, né? Isso pode ou não estar acompanhado de crises de pânico, né? E aí, junto com isso, essa é uma
É uma preocupação tão importante que geralmente a pessoa fica muito ativada, né? E acaba tendo, inclusive, sintomas no corpo. Então, por exemplo, dores de cabeça com frequência, né? Tensão muscular, gastrite, esses sintomas somáticos que a gente chama também são muito frequentes no TAG. E a pessoa percebe que essas preocupações são excessivas, que ela tem essa dificuldade de se desligar, sabe? De aproveitar o momento presente, ela sabe que ela está sempre no futuro, ou sempre preocupada ali, resolvendo 1000 cenários, né? Que é uma das coisas que também pode acontecer com os superdotados. Né? A gente tem, falando ali do transtorno de ansiedade social, o TAS, né, que é a antiga fobia social, a gente tem, assim, a fobia social, né, no geral, e a gente tem a fobia social, né, o TAS, transtorno de ansiedade social, de desempenho. Então, o que é isso? É quando a pessoa tem uma ansiedade muito grande, um desconforto muito grande com esses sintomas de angústia, dor no peito, eventualmente sintomas pânico-like, que a gente chama, ou seja, que se assemelham a essas crises, quando exposta a situações sociais. Então, é muito comum que a pessoa deixe, ela evite, né? Ela deixa de ir a eventos. Então, por exemplo, um aniversário, reuniões de trabalho, né? Mesmo questões, às vezes, familiares, mas que envolvem um pouco mais de pessoas, né? Questões, assim, por exemplo, de faculdade, de escola, né? É muito presente e isso costuma causar um desconforto muito grande. Ou seja, a gente tem um prejuízo, né? A pessoa acaba deixando de ter oportunidades, de conviver e ter, por exemplo, momentos bons, né? Quando a gente tem isso que é voltado apenas para desempenho, aí a gente tem essa especificidade, né? Então, por exemplo, são pessoas que daí vão, por exemplo, me chamaram para um aniversário, tranquilo, eu vou, eu me divirto, eu converso com todo mundo, né? Às vezes até pessoas extrovertidas, mas em situações de desempenho, por exemplo, eu vou apresentar um trabalho, né? Eu vou fazer uma apresentação numa reunião, ou eu vou conversar com alguém que é hierarquicamente superior a mim, né? Essas são situações de desempenho. Então, tem, por exemplo, pessoas que têm dificuldade em escrever em público, com alguém olhando, né? Ou comer em restaurantes, né? Sozinho. Então, em que as pessoas estejam olhando, em que a pessoa sinta que possa ser julgada, que ela possa ter uma avaliação negativa dos outros, isso gera uma ansiedade muito grande e é a ansiedade de desempenho. Né? E aí a gente tem também, então, a questão ali das fobias mesmo, né? Que aí é aquela coisa, geralmente, por exemplo, tem fobia de cobra, fobia de alguma coisa em específico, e aí são situações realmente específicas que geram aquele sintoma, e aí a gente vai ter que avaliar o quão presente que isso é no dia a dia da pessoa, para ver se de fato há necessidade de a gente fazer um tratamento medicamentoso ou não. Muitas vezes, na fobia específica, a gente não precisa entrar com um tratamento medicamentoso. Uhum, sim. E quando a gente pensa, né, Ana, acho que foi muito boa a sua explicação, né, de cada um, porque eu acho que as pessoas, né, geralmente elas acabam fazendo uma confusão, né, misturando a ansiedade num bolo só, né, É não verdade. preparando vários bolinhos, né, vários cupcakes, talvez, né, de cada tipo ali de ansiedade, né, que basicamente é o que a gente acaba ouvindo, né, e pegando esses relatos, né, de onde que aparece essa ansiedade, se né? Onde que aparece esse prejuízo também, se é o prejuízo do trabalho, é um prejuízo que, né, só acontece em casa. Eu acho que isso é muito importante. E eu fiquei pensando, Ana, que muitas vezes os ansiosos, né, também ficam ali, né, mais suscetíveis também, né, por toda a dificuldade, talvez, né, de manejar essa ansiedade, ou, né, tratamentos que não estão sendo adequados, ou não está tendo tipo, né, nenhum tipo de intervenção para auxiliar, né, ali esse paciente. E eu vejo, né, que às vezes as duas, né, condições podem caminhar juntas, né, tanto ali quadros depressivos, junto com também os quadros, né, ansiosos. E quando a gente fala, né, do humor deprimido, dos quadros, né, de transtornos depressivos, Ana, eu costumo, né, pensar que às vezes tem múltiplas variáveis, né, que podem aí interferir nesse processo, né, mas eu acho que a intensidade emocional, né, a hiperexcitabilidade emocional do superdotado, acho que é uma variável que contribui muito
para que, né, ele processe de uma forma assim como ele processa todas as informações de uma forma, né, muito exacerbada e acelerada, isso também vai acontecer no sistema emocional, né? E às vezes todo esse processamento, até por isso que por mais que a terapia do esquema, né, eu também sou terapeuta do esquema, por mais que a terapia do esquema ela foi criada ali para trabalhar, né, com casos de transtornos de personalidade, casos refratários, né, de ansiedade, depressão, casos crônicos, eu gosto muito de usar a terapia do esquema para trabalhar com a superdotação, porque Uhum. vejo que os quadros depressivos às vezes não começaram só na vida adulta, né? Sim. Começaram já lá, né, na infância, e aí isso, claro que a gente pega essa informação pelo relato de história de vida, seja do próprio paciente quanto, né, de informantes ali da família, mas eu vejo, né, que tem ali um quadro crônico às vezes, né, para se tratar, né, seja do humor deprimido, seja uma depressão que acompanha esse indivíduo por muito tempo já, que já foi lá atrás de um episódio, né, depressivo maior, com impacto, com um prejuízo muito significativo e que hoje não é mais, né? Ele funciona super bem e tal. Ou não, né? Já atendi vários casos também que, né, não são pacientes extremamente capazes, competentes, mas que ali por alguma circunstância não consegui passar no concurso, não Uhum. consegui essa carreira que eu queria, não Uhum. consegui escolher a profissão que eu vou seguir, né? Por mais que eu tenha ali múltiplas profissões e me seja apresentada ali várias habilidades ou vários, né, caminhos que eu posso seguir, esse indivíduo, né, ele acaba ali deprimindo por vários fatores, né? Ou também se deprime porque está no ambiente tóxico, né? Ou está no ambiente que não compreende as suas habilidades. É, existem múltiplas, né, variáveis que podem aí levar ele a esse adoecimento por quadros depressivos, né, Ana? Com certeza, com certeza. Todas essas variáveis, né, estão aí por trás. A gente tem essas questões próprias ali das altas habilidades que vão predispor, né, ao aparecimento desses sintomas. E quando isso acontece, né, é importante, sim, de ser avaliado e aí a gente poder, né, verificar também se há ou não a necessidade de entrar com tratamento medicamentoso. Em casos leves, a própria psicoterapia pode ser, né, o único tratamento usado também. Uhum, sim. E quando a gente pensa na depressão, Ana, a gente, né, tem aí no senso comum, né, aquele indivíduo depressivo que está sempre chorando, né, essa imagem do senso Sim, comum do depressivo, né? Mas o depressivo, ele não tem esse comportamento geralmente, é né? verdade. Então, que comportamentos, né, que são ali comportamentos de alerta para a gente identificar, né, a depressão ali no consultório, ou para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui também, né, para elas identificarem, talvez, né, no comportamento delas mesmas, ou, né, sempre a gente tem ali alguém que a gente está pensando, ipa, né, parece que essa pessoa está com um comportamento diferente, vamos Hum. observá-la, né? Que comportamentos que são esses que geralmente aparecem em quadros depressivos? Então, quando a gente pensa, né, na depressão, a gente, como você colocou, né, tem assim aquela apresentação mais famosa, né, realmente da pessoa muito melancólica, triste, que chora, né? Mas não é necessário, tá? Porque a gente tem algumas questões, né? A gente pode ter primeiro que, né, algumas pessoas, embora estejam sim sentindo, por exemplo, essa tristeza toda, elas não vão mostrar isso, né, no social, né? A gente tem casos em que a pessoa não tem, tá, essa tristeza e esse choro fácil, mas na verdade tem o que a gente chama de anedonia, que é basicamente a falta de prazer nas coisas, né? Então, aquela pessoa que fala que enxerga tudo cinza, sabe? Que deixou de ver graça nas coisas, em que tudo faz quanto fez, é tudo muito blasé, né? É uma coisa que é comum até da gente escutar. E aí vai deixando. Então, deixa de fazer coisas que gostava de fazer, sabe? Vai abandonando hobbies. Assim, eu gostava muito de ler, agora se li, tá bom, se não li também, tanto faz, né? E uma outra coisa que é importante e que também é comum pensando na população
né, de altas habilidades é o que a gente chama ali da depressão de alto funcionamento, né? Porque o que acontece? Então, quando a pessoa está deprimida, a característica é um humor que ele é mais para baixo, né? Então, eu posso ter ou um humor triste ou essa anedonia, essa perda de conseguir modular o quanto eu fico alegre, feliz, né? Enfim, com as coisas do dia a dia, e mesmo também modular para baixo às vezes, né? E aí, além disso, eu vou ter, então, posso ter, né, uma sensação de culpa importante, né, eu posso ter pensamentos autodepreciativos, alterações de sono e de apetite, que podem ser para mais ou para menos. Então, eu dormir mais, e esse sono aí a mais, ele pode até ser uma questão de fuga, né, mas também uma insônia, ter um apetite a mais, ou uma redução de apetite, não ter mais a vontade, né, de comer, e aí pode, inclusive, ter perda ou ganho de peso associado com esses sintomas, né? E a questão de como parece que tudo fica muito pesado. Sabe? Então, é pesado, é difícil para eu sair da cama, é difícil para eu fazer as atividades que eu faço. E aí, o que eu havia comentado, então, dessa depressão de alto funcionamento, o que que é? Né? Por exemplo, a pessoa, ela está deprimida, mas ela consegue fazer as atividades que ela precisa. Né? Então, por exemplo, mas como que o fulano de tal está deprimido? Se ele está aqui, ele vem trabalhar todos os dias, ele continua chegando no horário, né? Tá tudo certo. Certo, entre aspas, né? A pessoa pode sim conseguir manter a funcionalidade, fazer as atividades dela como ela fazia antes, porém às custas de um sofrimento, né? Então, ela continua achando difícil tudo aquilo, tem uma carga muito pesada para ela, porém ela consegue dar conta disso. Então, quando a gente tem todo esse cenário, a gente muito provavelmente está falando sim de um quadro depressivo que precisa ser avaliado. E a gente tem que sempre ficar de olho também, porque uma das possibilidades é o aparecimento de pensamentos de morte, de ideação suicida, né? Então, o que que é isso? É quando o pensamento de morte, ele é quando a gente pensa assim, né? Se acontecer alguma coisa, tá tudo bem, não tem problema, né? Eu já fiz o que eu precisava ter feito, eu já cumpri minha missão aqui, né? Isso são pensamentos de morte, né? Eles são passivos, e a gente pode ter, evoluindo aí, né, para uma ideação suicida, que seria eu efetivamente pensar em fazer algo para tirar a minha vida, né? E isso faz parte da doença, né? É um sintoma da depressão que deve ser tratado e que deve melhorar com o tratamento. Uhum, sim. Eu fiquei pensando, Ana, que na maioria das vezes, né, o porquê que quando não tem, né, a presença do humor ali triste, né, dessa questão mais assim da tristeza mesmo, ou do choro fácil, eu acho que é ainda mais difícil da gente identificar, né, mas é muito comum mesmo esses relatos, né, de perda de vontade, né, de perda de energia, de desmotivação, de cansaço também, né, para fazer, daí é exatamente isso, né, que você falou. Eu tenho um esforço muito grande para fazer o que eu fazia antes, e isso, né, me sobrecarrega, eu sinto um cansaço ali muito exacerbado em relação a isso, né? E Uhum, eu fiquei pensando também que às vezes, né, o que às vezes faz com que esse indivíduo passe despercebido no ambiente do trabalho, na faculdade, na escola, é justamente isso, né? Então ele acaba às vezes se adequando a um desempenho dentro da média, né, uhum, ali na faculdade ou na escola, né? uhum, Ele sai lá dos grupos que ele estava, que ele fazia antes, que eram mais ligados à criatividade, né? uhum, Então, às vezes, tem a funcionalidade muito preservada e às vezes ainda continua com alto desempenho, mas, né, muitas vezes as áreas de interesse, aquilo que trazia o sentido de vida, o propósito, a motivação, né, ali outras características que a gente pode pensar, né, na ação revolucionária do uhum, superdotado, né, na empatia dele. Às vezes o que ele, né, tá querendo naquele momento é só fazer o mínimo, né, para ele, de fato, né, sobreviver àquele período que ele está passando, né, de um extremo sofrimento. E eu vejo, né, que quando a gente pensa ali nos quadros depressivos, né, existem aí também vários caminhos, né, Ana? Quais são, né, os quadros depressivos que a gente tem, né, que são aí talvez os mais frequentes, né, nessa população do superdotado, assim como eu falei para você, né, eu vejo que tem alguns que
tem um impacto muito significativo, que é mais intenso, que é um período mais curto, né? Mas é super intenso, com ideação, com pensamentos, né, autodepreciativos, de fracasso, de inutilidade muito intenso, né? Uhum, E gera uma paralisação, às vezes não conseguir levantar da cama, né? Não uhum, conseguir trabalhar, não conseguir estudar. E uhum, eu vejo que tem outros, né, que preservam a funcionalidade, né? Não tem tão acentuado esses pensamentos, mas que tem vários prejuízos de função executiva, prejuízo de uhum. concentração, né? Vários outros prejuízos ali que vão acompanhando eles ao longo do tempo. Vejo também que tem alguns que têm ali uns picos, né? Onde, né, estão bem, de repente acontece uma experiência, um episódio, alguma coisa, né, que seja ligada à alta performance, à cobrança, alguma coisa que saiu ali, né, do que tinha programado, e até pela rigidez, às vezes, cognitiva da superdotação, faz com que, né, tenha uma dificuldade de lidar com aquilo e depois cai novamente, né, ali, né, nesse limbo novamente de sintomas, de características. Como que são, Ana, os transtornos, né? Agora falando um pouquinho sobre os quadros depressivos. Realmente, assim, a gente tem apresentações diferentes, né? E claro que a gente vai ter o cerne do diagnóstico, né? Isso em qualquer um deles. Mas a gente pode sim ter apresentações diferentes. Então, acho que você colocou assim de uma forma legal, né? A gente tem os quadros assim extremamente melancólicos, né? Em que a pessoa tem uma tristeza realmente muito importante, um choro fácil, essa dificuldade de sair da cama, né? E aí, por exemplo, pode ser desde aquela pessoa que quando ela tem tempo, ela só quer ficar no quarto, muitas vezes quarto fechado, escuro, não quer falar com outras pessoas, né? Então evita contato social quando ela pode, né? Fica muitas vezes pontuam assim, sabe? Ah, eu fico no quarto fazendo o quê? Olhando pro teto, não faço, não está, por exemplo, sabe? Ah, eu tô ali me divertindo, por exemplo, ah, eu tô ali com tempo livre e vou assistir uma série. Não, é uma Uhum. falta, né, de motivação, é uma falta de vontade, né, é uma falta de sentir muito grande. Então a pessoa fica ali, né, quieta e pode, né, chegar a realmente prejudicar, como você colocou, no sentido de, inclusive, não ir, sabe? Então a pessoa não consegue ir para o trabalho, né, não consegue efetivamente levantar da cama, fazer as atividades de casa, né, fazer as atividades pessoais também, né? As queixas cognitivas, elas são muito presentes, então a gente sabe sim que a depressão, ela afeta, ela atrapalha o nosso funcionamento, né? A parte de pensamento, tanto é que existe um termo, né, que é a pseudodemência, que seriam então essas alterações cognitivas, mas que são relacionadas à depressão e que, portanto, melhorariam com o tratamento da depressão, né? E aí, além desses quadros melancólicos, a gente tem esses outros quadros em que a pessoa é como se ela conseguisse, de certa forma, mascarar isso para os demais, né? Então, aquela coisa assim, quando, por exemplo, casos, às vezes, até de quem tirou a vida, né? E aí os outros falam, nossa, mas fulano, né? Não parecia, nunca suspeitei que tinha depressão, né? Então, porque a pessoa, como você colocou, ela se encaixa ali naquele contexto, ela consegue fazer o que ela precisa, mas isso não significa que ela esteja se sentindo bem, né? Então, isso é algo que a gente também precisa sempre olhar. E aí a gente tem também as depressões que não são tão melancólicas, em que a gente tem muito essa realmente falta de prazer, e a pessoa consegue, sim, funcionar, fazer as coisas, mas também é muito perigoso, né? Porque vai passando tempo só nessa falta de prazer das coisas e nada dá ânimo, a evolução disso, né? Também é algo que é perigoso. Para a gente caracterizar um episódio depressivo, a gente tem que ter pelo menos 15 dias de sintomas, né? E a gente pode ter, então, quadros mais breves, a gente pode ter, sim, quadros mais longos, então a gente pode estar falando, por exemplo, de uma distimia, né, que são sintomas depressivos por pelo menos 2 anos, mas que não fechariam critérios diagnósticos, né, de um episódio depressivo maior, embora a gente possa ter nesses quadros distímicos, né, episódios depressivos que fecham, sim, critérios para um episódio depressivo maior, e aí a gente falaria de uma depressão dupla, né, então isso pode acontecer também. A gente tem a depressão crônica, né,
né? Então, aí com sintomas há muito tempo, a gente tem episódios depressivos recorrentes, né? Então, a gente já teve 2, 3 vezes na vida. E a gente tem também o transtorno bipolar, né? Que daí é um outro transtorno e lembrando que daí os episódios depressivos vão fazer parte também desses indivíduos. Nem sempre a gente vai conseguir, a pessoa vai conseguir se lembrar ou mesmo caracterizar, né? Ou até mesmo saber que aquilo que ela já passou, por exemplo, é um episódio de aumento de energia para caracterizar um transtorno bipolar, né? Então, os episódios depressivos, eles vão encompassar tudo isso. Uhum, sim. Claro, né, que a gente não vai falar hoje sobre a bipolaridade, né? Já fica aí o tema da próxima, né? Mas eu fico pensando que às vezes, né, esse aumento abrupto, né, da energia ali na bipolaridade também é uma coisa, né, que traz aí uma incógnita muito grande, né, no funcionamento, porque de fato, né, o superdotado, se for lá um perfil produtivo criativo, né, ele vai ter muita energia, né? E quando ele cai ali num polo mais deprimido, né, isso às vezes faz com que muitos profissionais tenham muitas dúvidas, né, sobre de fato essas características, né? Eu acho que é justamente o que você falou no início, né? O nível de prejuízo que Uhum. traz, né, na vida desse indivíduo, seja socialmente, seja no trabalho, né? Sempre isso é muito importante de ser avaliado. E, É. Ana, eu fico pensando que, claro, né, que existem alguns casos, né, que esse indivíduo, ele possui o repertório de lidar de uma forma terapêutica, de Uhum. lidar, né, com esse quadro depressivo, fazendo mudanças de hábitos, mudanças no estilo de vida, né? Então, se alimentando melhor, fazendo uma atividade física, um esporte, né, tendo interações sociais, né, estando em ambientes ali que, né, que acolham, que de fato, né, apreciem, que ele aprecie aquelas interações, mas, né, muitos casos a gente também precisa, além de todo esse caminho, né, tudo isso que eu falei aqui, do tratamento farmacológico, né? Quando que é esse momento, né? Que de fato vocês avaliam, né, que precisa ali entrar com uma medicação, seja para ansiedade, seja para depressão, né? E também eu acho que seria muito importante, né, para todo mundo que está aqui, justamente conhecer, né, quais são as medicações que são, né, mais usadas, quais que têm aí talvez mais eficácia, tanto, né, a nível científico, quanto também pela sua própria experiência, né? Porque a gente sabe que, né, são escassos ainda os estudos sobre superdotação, né, no Brasil. A gente tem mais estudos, né, na área do TDAH, do autismo, do que na parte ali da superdotação, até porque não é uma condição psiquiátrica, né? Uhum. Então, também eu gostaria muito de ouvir a sua prática clínica, né, dentro ali do tratamento farmacológico, tanto da depressão quanto, né, dos sintomas ali de ansiedade. Uhum. Claro. Essa parte, assim, né, que você perguntou, então, quando que a gente vai entrar com a medicação, né? Essa é uma pergunta importante, tá? Quando a gente tem diagnóstico de um episódio depressivo, a gente precisa tratar, porque a gente sabe que a depressão, ela vai ser tóxica para o cérebro, né? Então, você não tratar a depressão, você tá, né? A gente entende hoje muito, assim, sabe, dos mecanismos biológicos, né, que estão por trás dos sintomas depressivos, os circuitos cerebrais que não estão funcionando. A gente tem aumento de toxinas mesmo, sabe, para as células cerebrais, para os neurônios. Então, a gente sabe que é uma doença inflamatória, a gente sabe de disfunção de micróglia, né, que também são as células ali, o meio que dá suporte para esses neurônios, então a gente tem menos conexão, a gente tem apoptose, a gente tem morte de neurônios, né, e claro, ao longo do tempo, sem tratamento, isso vai sim trazer mudanças que, inclusive, podem ser vistas em imagem, né, com um tempo sem tratamento, por exemplo, redução de hipocampo, né? Então, a partir do momento em que você tem um diagnóstico de depressão, é sim importante que você faça o tratamento. O que que acontece? Se a gente tem um episódio depressivo leve, aí a gente pode ou não lançar mão do tratamento medicamentoso. Pode ser feito o tratamento só com a psicoterapia, pode ser feito só com medicamento, ou pode ser feito já essa combinação, né? A partir do momento em que esse episódio depressivo ele é moderado, grave, é importantíssimo a medicação, né? Ela precisa entrar ali
E a gente sabe, né, que a terapia ela é essencial. Então, eu particularmente gosto sempre de orientar, de associar a psicoterapia junto com os medicamentos, né? Seja para os transtornos de ansiedade, seja para os transtornos depressivos, né? A gente sabe que os medicamentos atuam em áreas que a terapia não atua, a terapia atua em áreas que os medicamentos não atuam, e existem áreas em que ambos atuam, né? E a gente sabe, tá dando qual que é o papel do medicamento? O medicamento, ele vai lá, né? Vai chegar no cérebro, vai chegar nesses neurônios, e ele vai começar a melhorar, a arrumar esses circuitos que não estavam funcionando direito. Né? Agora, a terapia tem um papel essencial que o medicamento não vai fazer, né? O medicamento não vai fazer você entender a tua história, o que aconteceu, o teu funcionamento, por que que aquilo tá te incomodando, por que que você de repente desenvolveu tais sintomas, quais são os comportamentos que você está tendo que podem piorar, que são disfuncionais e de que forma você pode fazer, né? Quais são as estratégias que você pode lançar a mão para ter uma vida mais saudável, para reduzir esses sintomas. Então, por isso é muito importante sempre você combinar, né, esse tipo de tratamento. Pensando em depressão e ansiedade, né, a gente vai usar a classe dos antidepressivos, né? Então, os antidepressivos, eles vão funcionar também, eles são ansiolíticos, eles funcionam para ansiedade, eles funcionam para, na verdade, uma gama de transtornos, né? Eles são primeira linha para depressão, para ansiedade, para toque, para transtorno alimentar, né? Mas eles foram descritos pela primeira vez como antidepressivos, então ficou esse nome, né? E eles têm, sim, eficácia, né? A gente tem, então, como eu estou falando, os que são primeira linha para depressão e para ansiedade. O que a gente tem assim de melhor, né? São os inibidores de recaptação de serotonina, né? E são os duais, né? Então, os inibidores de recaptação de serotonina que a gente tem, então é aquela classe que geralmente é até conhecida, pelo menos a fluoxetina costuma ser conhecida, né? Então, a gente tem a fluoxetina, a gente tem escitalopram, citalopram, a gente tem sertralina, paroxetina, fluvoxamina, a gente tem algumas opções, né, desses medicamentos. Eles são, então, primeira linha, tá? Seja para depressão, seja para ansiedade. O que é bom? Como ele funciona para as duas coisas, então, uma apresentação que não é incomum, que é essa apresentação mista, né? Então, um quadro depressivo com sintomas ansiosos, com um medicamento, a gente consegue abarcar todos esses sintomas. E aí, essa questão que você perguntou, né, de prática clínica, o que você vai mais usar, isso depende, tá? Então, vai depender muito da história pessoal, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa já fez um tratamento anteriormente e ficou bem com uma medicação. Então, a nossa tendência é usar esse medicamento novamente, porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, têm medo, né? Ah, eu já usei, não posso usar de novo, vai perder o efeito. Não. Essa perda de efeito, a gente chama, na verdade, né? Ela tem nome, chama taquifilaxia, e ela não é comum. Então, se você respondeu bem à fluoxetina lá atrás, maior chance é que você volte a responder bem a ela de novo, né? Aí a gente vai usar, então, o que a gente tem de conhecimento sobre essas moléculas, né, junto com o que a gente está vendo de sintomas, né? Então, pensando aí em inibidor, a gente vai usar também essa questão de efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, a paroxetina é uma ótima medicação para controle de sintomas ansiosos. Porém, é um medicamento que a gente sabe que está relacionado com sonolência e que está relacionado com ganho de peso, né? Então, eu, por exemplo, não tendo a usar a paroxetina na minha prática, mesmo, a menos que a pessoa, né, chegue usando, goste do remédio, não tenha esses efeitos ou não se preocupe com eles, dá para usar, não é um problema, mas, né, geralmente evito por conta disso. Uma medicação que é muito boa, seja, né, para o transtorno depressivo, seja para ansiedade, é o escitalopram. Então, o escitalopram é o Lexapro, Recompé, Êxodos, né? Enfim, tem várias marcas aí. É uma medicação que funciona muito bem. O que costuma pegar um pouquinho é a redução de libido que esse medicamento geralmente traz, que pode, às vezes, ser razão para a gente precisar mudar a medicação, né? Outro medicamento que funciona muito bem para esses dois quadros e que a gente costuma usar com frequência é a sertralina, né? Então, também é um inibidor da recaptação que tem uma boa ação.
Quando esses remédios falham, quando a gente não tem uma boa resposta, aí a gente pode ter algumas estratégias, né? Então, em primeiro lugar, o que que é não responder, né? Assim, muitas pessoas chegam às vezes, por exemplo, mas olha, eu já tomei sertralina, estalopram, fluoxetina, mas quando você conversa, ela usou por 2 dias o remédio, ela usou por 10 dias, aí eu tive dor de cabeça, eu tive náusea, e aí eu parei de usar. E aí a gente não pode considerar, né? Porque a gente sabe que esses medicamentos, eles têm um delay, eles têm um atraso para começar as ações, porque eles vão ter ações que dependem da transcrição de novas proteínas, e isso vai demorar. Essa aí é uma ação que vai envolver DNA, né? Então, esses remédios eles vão demorar de 15 a 30 dias para começar o efeito. Então, se você começou a tomar, né, e em 5 dias você parou, a gente não sabe como que você iria responder ou não ao remédio. Pode sim ser que você realmente não tolere, e aí a gente não precisa ficar insistindo nisso, né? Mas a gente sabe que se der para aguentar, né, é comum que os efeitos colaterais, quando eles aparecem, que eles durem entre 1 a 15 dias. Mais comum são só os primeiros dias, né? 3 dias, uma semana, e depois é para isso se resolver. Os medicamentos que a gente tem hoje em dia, eles são muito mais toleráveis, né, do que os de antigamente, que causavam muita sedação, ganho de peso, né? Que hoje em dia a gente tem a oportunidade de usar medicamentos bem mais tranquilos, pensando a isso. E aí, então, se a gente tem um quadro em que a pessoa de fato não respondeu, ou seja, usou medicamento em doses adequadas por tempo adequado de tempo, porque às vezes também, por exemplo, eu usei, vamos, por exemplo, dizer 50 miligramas de sertralina. Não posso dizer que você não responde a sertralina, embora você tenha usado uma dose terapêutica, ou seja, uma dose que a gente sabe que faz efeito, a menos que a gente chegue, digamos, na dose teto daquele medicamento, a gente não pode dizer que você não responde a esse remédio. Supondo então que você tenha, né, aliás, não tenha respondido de fato a 2 inibidores de recaptação diferentes usados por tempo adequado, em dose adequada, aí a gente vai poder ou fazer o que a gente chama de aumentação, ou seja, associar um outro remédio àquele que você está usando para potencializar a ação dele. A gente vai fazer isso dependendo se o paciente deseja ou não, dependendo de custo, mas com certeza a gente só vai fazer isso se houver uma resposta parcial ao remédio. Se eu não tenho resposta, se a minha resposta é muito pequena a esse remédio, né? Vamos considerar aí aproximadamente menos de 30%, eu não vou partir para aumentação, eu vou partir para troca, que então é essa outra estratégia. E aí a gente pode ir para alguns medicamentos, dentre eles os duais. Então é uma classe que engloba a venlafaxina, a desvenlafaxina e a duloxetina, que são medicações também que vão agir para ansiedade, para depressão muito bem, que também são bem toleradas. Tem aí cada uma delas algumas particularidades, né? Então a duloxetina tem uma ação muito legal para a ansiedade, a duloxetina também age para quadros de dor, então não é incomum que a gente tenha pacientes que tenham também diagnóstico, por exemplo, de fibromialgia, dor crônica junto, né? E aí a duloxetina vai super bem, porque ela vai, né, tratar as 3 coisas: depressão, ansiedade e os quadros dolorosos, né? A gente tem particularidades da venlafaxina, então, por exemplo, de ter uma meia-vida curta, ou seja, ela dura muito pouquinho tempo no nosso sangue, e aí dá para usar tranquilamente, mas é muito importante que sejam pessoas que tomam o remédio bem certinho, porque às vezes um atraso pequeno já vai fazer com que a pessoa tenha, por exemplo, náusea, tontura, dor de cabeça, e aí vem uma impressão errada, ou de que o remédio é muito forte, ou de que eu estou dependente daquele remédio, né? E não é nada disso. Significa apenas que a meia-vida é curta, você atrasou, então o cérebro está sentindo ali essa diferença, né? São medicamentos, então, também muito eficazes, que funcionam bem para esses quadros, que a gente pode lançar mão. Hoje em dia, né, a gente tem o que a gente chama também dos antidepressivos atípicos, né? Então, a gente tem trazodona, a gente tem a bupropiona, a gente tem a mirtazapina, e a gente tem também agora a vortioxetina, né, que é o Brintelix, o Virtuoso, né, também são opções, e aí cada uma dessas moléculas acaba tendo, né, características específicas que a gente vai pensar para determinados pacientes. A vortioxetina tem sido muito utilizada, ela tem o que a gente chama assim de um perfil pró-cognitivo, né, então ela tem uma ação mais específica também na cognição para melhorar, né, o raciocínio,
raciocínio, a rapidez de pensamento, que costuma ser uma queixa comum, né? E além disso, a vortioxetina, ela tem um perfil de tolerabilidade muito bom. Então, é um remédio que não é para interferir na esfera sexual, não é para dar ganho de peso, não é para dar sonolência, né? Então, é um remédio que acaba indo bem. Como ele ainda tinha patente até recentemente, né? Ele ficava ainda num preço que não era, que era bem salgado, na verdade, mas em setembro do ano passado essa patente caiu, e aí agora a gente tem até, está começando a aparecer outras marcas no mercado, então ele está começando a baratear, e também é uma opção interessante que também vai agir para esses dois quadros. Uhum. Que bacana, Ana. Eu acho que são, né, são opções, claro, né, que eu acho que tanto o terapeuta, né, ali na avaliação ou no processo de terapia, né, é um aliado, né, é um parceiro do seu paciente. E eu acho que no acompanhamento terapêutico também, né, porque eu fiquei pensando, meu Deus, né, tem muitas opções, né, como que vocês, né, conseguem ouvir tudo isso e captar, né, de fato qual que é a melhor opção, né? Pensando ali num conjunto de comportamentos, às vezes ou de sintomas muito singulares, né? De cada paciente para paciente, né? Às vezes um a demanda, né, é a cognição, o outro é o aspecto sexual, o Uhum, outro é a falta de energia, disposição, o outro é, sei lá, né, esse controle do humor mesmo, do choro fácil, né? Então, de fato, não é uma tentativa e erro, né? Não é um jogo que a gente joga só uma vez, né? Eu acho que é, basicamente, né, é um processo, né? Assim como o processo terapêutico, eu costumo também pensar, né, e falar para meus pacientes que é um processo que exige muita flexibilidade, né? Que eles também vão ter que, né, ter essa iniciativa para tentar, para avaliar os erros, né? Verificar quais foram ali os ganhos, né? E as perdas em cada um, né? Porque sempre a gente vai ter a medicação, mas vai ter o efeito colateral dessa medicação, né? Que pode ser suportável para uns e insuportável para outros, né? Então, às vezes isso faz com que, de fato, né? Precise de um apoio, né, a mais ali desse profissional, né? E eu vejo que isso se torna também um processo muito escasso, né? Principalmente, né, do médico ali nesse processo. A gente sabe, né, que existem várias variáveis que podem interferir nisso, mas eu vejo às vezes, né, o profissional muito distante, né, ainda naquele padrão médico-paciente, muito distante do paciente e pouco flexível também para essa mudança, né? E eu vejo que isso acaba interferindo muito, né, na adequação, no acompanhamento longitudinal desses sintomas, né, desse paciente e também da melhora, né, significativa ali para aquele paciente, porque de fato, né, se a gente não tá aí, a gente pode pensar na teoria do apego, né? Se a gente não se sente uhum, seguro, validado, né, naquela relação, a gente, né, se estão mandando e não estão é, me acolhendo, não estão me ouvindo, né? Se eu estou dizendo que não teve benefício, né? E o uhum, médico continua insistindo ali, acho que isso é o primeiro passo para, de fato, esse superdotado, né? Ou qualquer outro paciente sair correndo, né? E eu vejo que é um processo longitudinal, né? De tentativas, erros, avanços, retrocessos, né? E eu acho também que é um processo, por mais que, né? A gente compreende que num processo terapêutico há mais espaço, né, para compreender o funcionamento, né, a história de vida e tudo isso. Eu acho que no acompanhamento psiquiátrico também, né, é um processo da gente identificar de fato, né, o que que o cérebro está precisando, né, qual medicação que está sendo adequada ou não, né, às vezes ali a gente nem falou do sono, né, mas o sono também é uma incógnita, né, muito grande aí para os superdotados que, né, tem muitas dificuldades ali em relação ao sono, né, que podem ser dificuldades que podem levar a um distúrbio ou que não, né, que são dificuldades ali que de fato são vivenciadas e não são um transtorno, né, não tão no âmbito patológico ainda. Mas eu vejo, né, que a aliança terapêutica, esse vínculo, ele é muito importante, né, Ana, nesse procedimento, assim, né, desse acompanhamento.
é essencial mesmo, Poli, você falou tudo, né? Porque a gente sabe que o vínculo terapêutico por si só, ele trata, né? Ele é essencial. E tudo isso que você colocou, acho que foi muito bem colocado mesmo, Poli, porque é muito importante, né? Você tá junto com o seu médico. Então, desde você sentir que você tem espaço para falar, de que você sente liberdade, né? Para colocar como você está se sentindo ou não com o tratamento, afinal, o tratamento é seu, né? Ele é para você. Eu, particularmente, gosto sempre de conversar muito com os meus pacientes, né? Para a gente fazer essa escolha juntos. Claro, eu vou trazer a parte, olha, para você, o melhor, né? O que a gente teria é isso, aquilo, e aí a gente vai conversar, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, olha, mas a minha amiga falou muito bem desse remédio aqui. Você acha que dá? E assim, se der, se não tiver contraindicação, e pelo contrário, né, se tiver indicação para aquela pessoa, por que não tentar, né? Então a gente pode sim conversar, né, e chegar a conclusões de tratamento juntos, né? Pensando sim no que é melhor para cada pessoa. Mas isso é sim muito importante. Então você ter a confiança, você ter a abertura, você poder chegar no teu médico, conversar, ter uma boa relação com ele, né? E realmente o médico também não está naquela coisa ali, né? Naquele patamar de eu sei tudo e você não tem dizer. Não, né? O tratamento é da pessoa. A gente está ali como um facilitador para poder ajudar, né, a pessoa a entender o que está acontecendo, a trazer, né, a nossa experiência, o que tem de melhor, de, né, mais recente, de evidência científica para aquela pessoa, e aí juntos a gente fazer esse tratamento, né? E como você colocou, a importância também desse tratamento longitudinal, né? A gente fala, quando a gente pensa aí, né, em saúde mental, de tratamentos mais longos, né? Então, é importante a gente também entender a importância de manter esse acompanhamento, de ter o seu médico, de ter o teu médico de confiança, né? Para você poder manter o tratamento aí ao longo do tempo com alguém que você confia, né? Uhum, sim. E eu acredito também, Ana, que, né, assim, mais recentemente, né, eu acho que muitas pessoas, né, e aí a gente pode pensar, né, na sociedade que a gente está, na quantidade de informação que a gente recebe, né, eu acho que as pessoas estão buscando mais, né, ali por conta própria também esse atendimento, tanto psicologia quanto, né, da parte ali, né, da medicação, mas também outras áreas, né, da medicina também, eu vejo, né, que tem um aumento ali grande das pessoas procurando, né, e percebendo assim, não só por indicação, né, mas por conta própria, também percebendo, né, esses comportamentos e buscando ajuda. E eu vejo assim que existe, né, uma parcela ali desse público que vai, né, fazer essa tentativa ali só com a medicação, né? Então eu vou buscar, né, todo o sucesso ali terapêutico só com a medicação, né? Sem fazer mudança de hábito, sem fazer mudança de estilo de vida, né? Muitas Uhum. vezes sem iniciar um processo terapêutico, né? Jogando 100% da expectativa só na medicação, né? O que você falou, eu achei muito bacana, né? A medicação, de fato, ela age ali no nosso organismo, mas de fato ela não nos ajuda a desenvolver novas habilidades sociais, ela não nos ajuda a desenvolver limites, né? Ela não Uhum. nos ajuda, sei lá, a se comunicar melhor, tomar melhores decisões, né? Então, tudo isso são coisas que talvez a gente, né, consiga repertório através de outros mecanismos, seja em terapia, seja conversando com alguém, seja, né, fazendo alguma outra coisa, né, um curso, uma formação, né, tudo isso é aprendido ali em outro aspecto. E eu vejo que muitas pessoas jogam 100% das suas expectativas de, né, melhora desses sintomas só na medicação, né? E às vezes isso é um tiro no pé, né? Porque precisa de outras esferas ali, né, de atendimento. E eu vejo que na superdotação é ainda mais, né, a necessidade de outras esferas. Às vezes eu vejo que não só o acompanhamento, né, psiquiátrico e psicológico é necessário. Às vezes é necessário, né, uma intervenção ali, sei lá, uma atividade extracurricular, que essa pessoa faça dança, que ela faça pintura, né, que ela faça, sei lá, oficina de argila, de porcelana, né? Então, às vezes são necessárias muitas outras coisas além, né? Para que ela consiga, de fato, ter uma melhora desses sintomas, ter um melhor bem-estar,
né, que ela consiga também, né, se cuidar ali nesse processo por completo, assim. Com certeza, eu concordo 100%, Poli, né? Porque a gente fala, né? O tripé do tratamento, isso, né, na psiquiatria, ele é sempre o remédio, a terapia e a atividade física. Isso, assim, o tripé. Mas a gente sabe que, além disso, é muito mais do que isso, né? Então, e passa muito, né, pelo autoconhecimento, por eu me entender, por eu saber quais são os meus valores, para que eu possa me conectar com os meus valores. E aí, como você falou, né? Então, eu começar a engajar, por exemplo, em hobbies, né? Em atividades de lazer, ou cuidar do meu sono, né? Então, dormir bem é muito importante, eu me alimentar bem, eu me conectar com a minha espiritualidade, né? Não precisa ser uma religião específica, algo específico, mas a minha espiritualidade, enfim, contato com a natureza. A gente tem uma série de coisas que são muito importantes, que estão relacionadas com a saúde mental, que a gente precisa buscar. Então, o medicamento ele é importante? É, mas ele não é tudo definitivamente. E realmente, você colocar todas as fichas no medicamento, né, não é algo que vai cumprir as expectativas, porque existe um lugar até onde o remédio vai, mas a gente precisa, né, tomar passos por nós mesmos, né? A gente precisa ter esse olhar, né? Por exemplo, trabalhar autocompaixão, trabalhar uma série de coisas que a gente precisa fazer isso por nós mesmos, que não vai ter remédio, né, que vai conseguir fazer isso por nós. Uhum. E eu acho que isso vale do outro lado também, né, Ana? Assim como só terapia não é suficiente também, né? Assim como só atividade física também não é suficiente, né? Eu É, acho que é a conexão de todos esses acompanhamentos que faz com que a gente pense, né, numa melhora significativa, né? E de fato, eu vejo que um pensamento do tudo ou nada para o superdotado é o que dificulta que ele às vezes, né, se engaje num processo assim, por quê, né? Ah, então eu preciso melhorar agora, né? Eu preciso melhorar o mais rápido para eu voltar a ser produtivo, né? Ou para eu voltar, sei lá, atingir aquele potencial que eu tinha antes, sem acolher de fato, né, suas vulnerabilidades, seus sofrimentos, sem mudar nada, né, do estilo de vida. Então, eu vejo que, de fato, né, é um intercâmbio de todas as pecinhas funcionando, né? Como se fosse uma fábrica, né? Uma fábrica só funciona se todo mundo estiver cumprindo a sua funçãozinha ali, né? Se cada parafuso tiver no seu devido lugar, né? Cada equipamento tem que estar lá certinho em cada movimento, né? Para que essa fábrica consiga, de fato, ter uma boa funcionalidade, né? Fazer ali o papel que se é esperado para ela. Então, eu vejo também que, né, na superdotação, às vezes, cada um tem que cumprir ali o seu papel, né? E a fábrica é o próprio indivíduo, né? Que está ali funcionando em cada partezinha, né? Mas ele não consegue, de fato, funcionar por completo de uma vez só, né? Ele precisa, de fato, dessa fragmentação, né? Ah, eu fazer aqui atividade física, eu buscar aqui num lazer, eu buscar aqui num hobby, aqui num amigo, numa relação uhum. social, né? Num relacionamento íntimo. Então, é um conjunto de tudo isso, né, Ana? Para as pessoas, né, que estão aqui hoje, para a gente finalizar, né, com certeza tem pessoas que estão nos assistindo, né, que talvez se identificaram com o que a gente falou, né, tanto dos comportamentos de ansiedade exacerbada, quanto, né, os sintomas ali mais característicos, né, dos episódios depressivos. O que que você recomendaria, né, para essas pessoas que estão aqui nos escutando? E também, talvez, né, para as famílias que estão ouvindo a gente aqui e estão pensando, nossa, né, o fulano se encaixa exatamente nisso que elas estão falando, né? Ou meu marido, a minha esposa, o meu filho passa exatamente por isso. Que recomendação médica, né, que você daria para essas pessoas? Eu acho que o principal é busquem ajuda, né? Buscar informação, ajuda profissional, né? A gente sabe que é uma área, assim, de muito estigma ainda, né? Tá muito melhor, mas ainda tem muito estigma. Mas é essencial buscar ajuda para a gente realmente tratar, né? Então, Uhum. não se trata de julgar, nada nesse sentido. Né, o tratamento não causa dependência, como as pessoas muitas vezes acabam tendo medo, né? É um assunto, enfim, né, muito extenso, tem muita coisa para a gente abordar, mas eu acho que é importante, então, se você se identificou, conhece alguém que está precisando,
busque ajuda, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, mas não deixe de buscar ajuda, né? Uhum. Sim, e eu acho que nesse momento, né, Ana, às vezes até quando é alguém da nossa família, nem sempre essa pessoa da família vai ter condições psicológicas, né, naquele momento de decidir se ela quer ajuda ou não, né? Às vezes, né, é importante, de fato, direcionar e orientar, né, e às vezes até levar esse indivíduo, né, ao acompanhamento, porque geralmente, né, se for um caso ali, por exemplo, muito grave de uma depressão maior, né, todos que eu já atendi, eles não queriam fazer esse acompanhamento, né? Uhum. Por quê? Porque tinha ali todo um sofrimento muito significativo, né? A importância também dessa orientação, né? Às vezes claro que a gente não vai forçar ninguém a fazer nada, né? Mas às vezes de demonstrar essa empatia, né? Eu estou aqui com você, se você quiser, né? Eu posso ir com você. Tudo isso, né? De ser essa rede de apoio que esse indivíduo precisa, às vezes se torna muito importante nesse processo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, Ana. Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar. Eu acho que. Não, eu acho que é isso. Deu para a gente cobrir um pouquinho. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer as principais dúvidas, né, sobre esses transtornos, né, depressivos e ansiosos, características que a gente pode ter aí, né, nas pessoas com altas habilidades, mas, né, como um todo também. E acho que o recado maior é, né, busquem ajuda se não estiverem bem. Uhum. Sim, exatamente isso. Ana, e para as pessoas, né, que estão aqui, eu vou deixar, pessoal, o link da Ana, do Instagram da Ana, aqui na descrição desse vídeo, né? Então vocês só clicam ali, vocês conseguem, né, entrar em contato com ela também. E onde, né, que você atende, Ana, para as pessoas, né, que estão aqui e que, né, talvez aí se identificaram contigo ou ficaram com alguma dúvida, né, querem te perguntar alguma coisa, né, querem ali entrar em contato com você. Como que essas pessoas, né, podem fazer esse contato com você? E, né, você atende de forma presencial, online? Como que é o seu atendimento? Presencialmente, então eu atendo em Curitiba, né? Hum, Atendo no centro, tá? E eu atendo, a maior parte dos meus atendimentos hoje em dia são online, então, né, pessoas uhum, do Brasil e mesmo de outros lugares do mundo. Tá? Mesmo que a gente tenha, então, o uso, por exemplo, de alguns medicamentos cujas receitas ainda sejam físicas, a gente consegue, né, se a pessoa estiver morando no Brasil, a gente manda essa receita pelo correio, né? E as outras, hoje em dia, a gente consegue encaminhar por e-mail, por WhatsApp, né? Então, hoje, isso ficou muito mais fácil, né? Então, se precisarem, se quiserem falar comigo, podem mandar mensagem no meu WhatsApp, tá? O meu número é 41997231387. Ou me procurem lá no Instagram também, que a Poli vai deixar ali, e eu fico à disposição. é isso. Então tá. Obrigada, Ana. Queria te agradecer, né, imensamente aí por ter aceitado a minha ideia, né, de estar aqui compartilhando os seus conhecimentos com a gente, né? Acho que foi muito, né, por mais que a gente estude sobre as outras habilidades, né, cada um dentro da sua área de atuação traz uma coisinha a mais, né? Eu fiquei pensando aqui enquanto você foi falando aí das medicações, né? Várias coisas foram me acendendo ali, né? Porque de fato vão fazendo sentido, né? E a gente vai dialogando e vai tendo essa troca. Muito obrigada, Ana. Foi muito rico, né, estar aqui com você. Agradeço imensamente, né, por ter aceitado estar aqui. Eu acho que é isso, então. Eu agradeço você, Poli, obrigada pela oportunidade, está muito legal o seu podcast, o programa, e muito bom trabalhar com você, e eu também fico aqui à disposição. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Vou deixar aqui também para vocês, né, aberto no canal aqui, né, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Se vocês tiverem dúvidas, né, e querem perguntar, podem deixar o comentário aqui de vocês, que assim que possível a gente vai responder. Tá bom, gente? Um beijo, até a próxima. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Até, boa noite. Tchau, tchau.